Você pode levantar a sua Bíblia bem alto e nós vamos fazer a nossa declaração de fé nesse momento. Vamos, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que a tua palavra seja viva aos nossos corações nessa noite. Nós precisamos do Senhor. Somente o Senhor pode avivá-la. Somente o Senhor pode fazer-nos entendê-la. Somente o Senhor pode aplicá-la às nossas vidas. Faça isso, ó Deus. Abra os nossos ouvidos. Abra o nosso coração. Conceda-nos a graça de ouvir e de entender aquilo que tu tens para nós nessa noite. Precisamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão mais uma vez e você pode se assentar. Em nome de Jesus. Graças a Deus, é tão bom abraçar, não é? A igreja é linda, a igreja é maravilhosa. Somente mais um aviso, o culto de hoje está sendo gravado e você pode adquirir uma cópia desse DVD hoje mesmo, atrás ali da cabine de som, e você ainda ganha um livro do pastor Márcio Valadão, uma bênção. E se você não quiser levar o DVD hoje, você pode passar na Seara e adquirir o DVD. Eu gostaria de nessa noite falar sobre recomeço. E por quê? Porque nós estamos chegando ao final de um ano. E eu não sei como foi que você viveu o seu ano de 2010. Não sei quais foram as suas histórias. Não sei quais foram os seus dilemas. Não sei quais foram os caminhos que você tomou, as experiências que você teve, o estilo de vida que você viveu. Eu também não sei se esse estilo de vida que você viveu em 2010 é a vida que você quer viver em 2011. E por isso eu gostaria de falar de recomeço. Deus é o Deus dos recomeços. É o Deus que nos dá a primeira chance, a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. É o Deus cheio de graça. É o Deus cheio de misericórdia, é o Deus que nos convida, é o Deus que nos chama, aquele que é poderoso para mudar a nossa história. Enquanto estamos aqui como peregrinos e forasteiros nessa terra, enquanto ainda caminhamos nesse mundo, há chance. Temos oportunidades para ter a vida mudada. E Deus constantemente coloca diante de nós oportunidades para recomeço, para vivermos uma nova história. E hoje não vai ser diferente. Deus mais uma vez coloca diante de mim e coloca diante de você uma oportunidade para mudar, para viver uma nova vida, para viver um ano de 2011 diferente, melhor, na presença do Senhor. E o texto que eu gostaria de compartilhar nessa noite está no Evangelho de Lucas. Por isso, peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36.
atitudes para o recomeço. O que eu preciso fazer para recomeçar? Quais são as atitudes que eu preciso tomar para recomeçar a vida? Para recomeçar melhor, para recomeçar direito. Esse texto nos fala sobre isso. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: bem, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você vê essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Recomeço. Recomeço. Nós não sabemos bem o nome dessa mulher, mas sabemos que ela morava numa cidade com muitas casas, com muitas ruas, muitas pessoas, uma cidade cheia de famílias, cheia de casais com filhos, outros casais sem filhos, pessoas solteiras, homens, mulheres, pessoas que viviam o cotidiano, a vida normal, pessoas que compravam, pessoas que vendiam, pessoas que se reuniam na praça para conversar umas com as outras, e aquela mulher estava ali, naquela cidade. Uma mulher que não era desconhecida dos habitantes daquele local. O texto nos fala que quando aquela mulher entrou na casa daquele homem, daquele fariseu, e quando ela começou a chorar aos pés de Jesus, a derramar óleo aos pés de Jesus, a Bíblia diz que aquele fariseu disse: bem, se esse aí fosse profeta, ele teria reconhecido e saberia que essa mulher era pecadora. Era uma mulher conhecida, era uma mulher que estava na boca do povo, era uma mulher sobre a qual os outros falavam, os outros fofocavam. Certamente uma mulher para quem os religiosos viravam as costas, talvez uma mulher que sofria afrontas, uma mulher que era desprezada, uma mulher que era considerada nada aos olhos daquelas pessoas daquela cidade. Talvez ela andasse nas ruas daquela cidade somente à noite, com medo de ser, talvez com medo de ser apedrejada, com medo de ser mal falada, com medo de que alguém um dia se aproximasse dela e dissesse: aí, você é pecadora, você tem que morrer. E naquele tempo muitas mulheres já haviam sido mortas por apedrejamento. Se hoje, nos dias de hoje, em algumas nações da terra, em alguns países, algumas mulheres continuam morrendo por apedrejamento,
pelo fato de serem consideradas pecadoras. Imagina há 2000 anos atrás. Aquela era uma mulher que andava escondida, andava nas escuras. Ela não tinha uma vida muito bonita, como a vida de muitas mulheres hoje em dia. Mulheres que olham para si mesmas e pensam: que oportunidade eu vou ter na vida? O que os outros iriam falar de mim se conhecessem de fato a minha história? Ou talvez alguns homens que estejam aqui, que têm uma vida secreta, e que andam pelas noites, andam pelas ruas, fazendo coisas que lá na frente trazem-lhe vergonha, dor. Por quê? Talvez você esteja aqui nessa noite, como essa mulher esteve ali naquele tempo, quando se encontrou com Jesus, cheio de culpa, cheio de peso. O que será que o meu pai, o que será que a minha mãe pensaria de mim se descobrisse quem de fato eu sou? E se essas pessoas que estão do meu lado, se elas soubessem, será que elas continuariam a se assentar do meu lado? Será que elas ainda me tocariam se soubessem a enfermidade que eu tenho? Será que ainda me cumprimentariam se soubessem da minha história? Numa cidade de muitas casas, muitas pessoas, mas não muito grande, aquela mulher era conhecida. Se ele fosse o profeta, disse o fariseu, ele saberia que quem o tocou é uma pecadora. Não tem jeito. Ela é imunda. Ela não deve ser nem recebida na casa de ninguém. Não se lhe deve dar atenção nenhuma. Se ele soubesse quem é essa mulher, se ele soubesse que essa mulher é pecadora, ele não deixaria ser tocado por ela. Ela não vale nada. Ela não merece atenção. Essa era a imagem que aquele fariseu, que aquele homem tinha daquela mulher. E talvez essa seja a imagem que algumas pessoas tenham a seu respeito. Ou talvez não tenham, porque não conhecem a sua vida secreta. Mas se conhecessem. Mas o maravilhoso nessa história é que aquela mulher entrou na casa daquele fariseu, não se importando se seria agredida, não se importando se seria colocada para fora, não se importando se os outros falariam mal dela. Ela não se importou com isso. Ela se importou somente em se encontrar com Jesus, porque ela percebeu que em Jesus ela receberia aceitação, graça, perdão, renovo, recomeço. E por isso ela entrou naquela casa. Ela não entrou naquela casa por causa do fariseu. Ela não entrou naquela casa por causa do religioso. Ela não entrou naquela casa por causa de uma religião. Ela não entrou naquela casa por causa de nenhum outro, senão apenas por causa de Jesus. Ela sabia: Ele vai me aceitar, Ele vai me tocar, Ele não vai me rejeitar, Ele não vai me tocar como os outros homens me tocam. Não, Ele é diferente. A minha vida será mudada depois do meu encontro com Ele. Por isso ela saiu do anonimato. Por isso ela saiu da escuridão. Por isso ela teve coragem de colocar a cara a tapa. Teve coragem de se expor. Porque ela sabia que naquela casa estava Jesus. Naquele lugar Jesus estava. Ela sabia que Jesus era o único. E continua sendo o único que pode mudar a vida de alguém. A história de uma pessoa. Ela entrou naquela casa. Os murmurinhos começaram.
Se ele soubesse quem está tocando, é uma pecadora. Olha, a pecadora entrou. Como é que essa mulher teve coragem de entrar aqui? Como ela teve a ousadia de pisar os pés aqui na minha casa? Mas aquela mulher se sentia segura, porque Jesus estava ali. E ela entrou. Os burburinhos começaram, os murmúrios se iniciaram, os comentários. E então Jesus faz cessar os comentários e os burburinhos. A palavra de Jesus se levanta acima de todas as palavras. A palavra de Jesus se levantou acima de todos os comentários. Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. Jesus começou a falar e o silêncio começou naquela casa. Os burburinhos cessaram. Simão. Jesus então conta a história daqueles 2 devedores. E Jesus conclui aquela história de uma maneira maravilhosa, dizendo: olha, quem muito ama, muito se perdoa. E por isso ela é perdoada, porque ela muito amou. E aquela mulher que entrou naquela casa, taxada de pecadora, cheia de culpa, cheia de peso, sobrecarregada pela vida, pela condenação, pelos fardos, depois do encontro com Jesus, saiu livre, saiu leve, saiu cheia de paz. A palavra de Jesus veio sobre ela: a tua paz, a tua fé te salvou, vai em paz. Shalom. Essa palavra shalom é tão maravilhosa na Bíblia, porque ela engloba, ela envolve todos os valores e todas as áreas da vida do ser humano. Não é apenas uma paz espiritual, emocional, mas também é uma paz material, física. Shalom toca todas as áreas do ser humano, e essa foi a palavra que Jesus liberou sobre essa mulher: vá em paz. Shalom. Viva uma nova história. Viva um novo recomeço. Vai. E o início do recomeço daquela mulher aconteceu depois do encontro dela com Jesus. Não existe outra maneira de recomeçarmos a nossa vida, recomeçarmos a nossa história, senão somente através de um encontro com Jesus de Nazaré. Porque Ele é quem faz cessar as palavras a nosso respeito. Ele é quem faz cessar os burburinhos. Ele é quem faz cessar os comentários. A palavra dele se eleva sobre todas as demais palavras. E aquela mulher que entrou certamente com a cabeça baixa na casa daquele fariseu, depois do encontro com Jesus e da palavra de Jesus, pôde sair dali com a cabeça erguida. Meus pecados foram perdoados, o peso foi tirado. Uma nova história está começando para mim. Recomeço. Mas quais as atitudes eu preciso tomar para esse recomeço? A primeira delas, que percebemos nesse texto, é quebrantamento. Aquela mulher não teve medo de se expor. Aquela mulher não teve medo de se colocar diante das outras pessoas. Aquela mulher não teve medo de vir para a luz do dia. Aquela mulher não teve medo de se colocar diante de todos os outros e dizer: olhem para mim, é verdade, sou pecadora. Não existe outra maneira de termos a nossa vida recomeçada, se nós não olharmos para a nossa vida e cairmos em si, dentro de nós mesmos, se não reconhecermos a nossa necessidade, se não, ao reconhecermos a nossa necessidade, procurarmos Jesus. Uma pessoa pode até estar doente, mas ela nunca será curada se ela não procurar um médico. Ela permanecerá doente por toda a vida e morrerá doente, a menos que ela se levante de onde está e procure um médico e diga: estou doente. A menos que ela se exponha, a menos que ela procure ajuda. E procurar ajuda, meus irmãos, quando a situação da nossa vida é difícil, como a dessa mulher, é complicado. O que eles vão pensar de mim? Se eu contar a minha história
para o outro? Quais serão as palavras dele a meu respeito? Como ele vai me tratar? Será que ele vai me receber? Será que vai continuar do mesmo jeito? Muitas vezes o orgulho nos impede de mudar de vida. O orgulho nos impede de um recomeço. Às vezes a pessoa está afogada nas dívidas, mas ela quer continuar mantendo uma aparência para os outros de como se tudo estivesse bem. Enquanto isso ela afunda mais e mais e mais para manter uma aparência. Para quê? A cura nunca vem, o recomeço nunca acontece, e nunca acontecerá a menos que haja em mim e em você a disposição de vir para a luz. Enquanto permanecermos nas penumbras, na escuridão, nas trevas, escondidos, permaneceremos doentes, presos, escravos. Se aquela mulher tivesse permanecido na vida que ela vivia, se ela não tivesse tido a coragem de se expor, indo até a casa de uma pessoa que ela sabia que a julgaria mal, ela teria permanecido sobrecarregada, pesada, com a vida do mesmo jeito. Quantas vezes o orgulho não nos impede de mudar de vida, não é verdade? Quantas vezes preferimos usar máscaras, ao invés de nos expormos e mostrarmos para os outros quem realmente nós somos? Temos medo de não sermos aceitos. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer essa noite é: naquele dia, no último dia, quem nos dará a palavra final? Quem? Não são essas pessoas que estão ao nosso lado, mas Deus. A quem iremos prestar contas naquele dia? A essas pessoas que estão do nosso lado? Não, mas a Deus. Essas pessoas que estão do nosso lado, a quem queremos agradar e de quem tentamos nos esconder, será que naquele dia elas nos serão de alguma valia? Será que naquele dia elas poderão nos ajudar em alguma coisa? Será que naquele dia a amizade delas vai ser de algum proveito para nós? Não! De que adianta nos escondermos das pessoas aqui hoje, se naquele dia não temos como nos escondermos de Deus? De que adianta colocarmos máscaras hoje, se naquele dia não temos como colocar máscaras diante de Deus? De que adianta permanecermos doentes hoje, se naquele dia já não haverá mais cura para nós? De que adianta? Essa mulher sabia disso. De não adianta eu continuar vivendo essa vida escondida na escuridão, sem que os outros saibam. Eu não posso morrer desse jeito, eu não posso viver desse jeito. Eu preciso de cura, eu preciso recomeçar. A única maneira é vindo para a luz. A única maneira é se expondo diante de Jesus. A única maneira é rasgando o coração diante do Senhor, reconhecendo: eu sou essa pessoa que precisa. Quebrantamento é difícil. Nós nos preocupamos tanto com as palavras dos homens, quando na verdade deveríamos nos preocupar somente com a palavra de Deus. Nós nos preocupamos tanto com a aceitação das pessoas, quando na verdade deveríamos nos preocupar apenas com a aceitação de Deus. Nós nos preocupamos tanto com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, quando na verdade deveríamos nos preocupar apenas com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Nós nos preocupamos com o que as pessoas falam de nós, quando na verdade deveríamos nos preocupar com aquilo que Deus fala de nós. Essa mulher reconheceu que a palavra que ela precisava ouvir não era a palavra do fariseu, não era a palavra do religioso, não era a palavra das pessoas da época, mas era a palavra de Deus, e por isso ela foi até ele, se expôs, se escancarou, porque a única maneira de recebermos cura,
Não seremos curados a menos que procuremos o médico. Não seremos mudados apenas que venhamos a nos expor pedindo: muda a minha vida. Não existe mudança, não existe cura, não existe transformação e nem recomeço se não percebermos: eu preciso. Sou eu quem preciso dar esse passo. Sou eu quem preciso reconhecer: preciso. Sou eu quem preciso sair da escuridão. Sou eu quem preciso sair de dentro do poço. Sou eu quem preciso sair das escondidas. Sou eu quem preciso ir atrás do Senhor dizendo: eu não posso fazer mais nada por mim mesmo, ninguém pode, esse é o meu nome. Não há recomeço sem luz. Como você quer começar o ano de 2011? Se você deseja começar o seu ano diferente, o primeiro passo que precisa ser dado é esse: disposição. Fale a verdade, viva a verdade, ande na verdade, coloque-se diante do Senhor. Pare de viver mentira, pare de usar máscaras, pare de viver no secreto, escondido, na escuridão. Pare, cesse. Não há mudança se permanece na escuridão. Não há cura se permanece escondendo a doença. Nós vimos nesse texto que essa mulher foi curada, foi mudada, viveu o recomeço. Por quê? Porque ela se expôs diante de Jesus. Meus irmãos, o ano está terminando. Se quisermos viver um ano diferente, o primeiro passo é quebrantamento, é exposição, é luz. Não é roupa branca, isso não vale nada. Eu vou começar o meu ano lá no Mineirinho, que tudo vai ser diferente. Se não houver um caminhar em direção à luz, você pode passar o ano no Mineirinho, chegar lá meio-dia e sair de lá meio-dia do dia seguinte, ficar de joelho no milho e não vai acontecer nada. É verdade que você vai ser abençoado, vai ser maravilhoso, a presença de Deus vem, mas Deus não vai forçar você a fazer aquilo que você precisa fazer por você mesmo. Não vai. Essa mulher jamais teria sido mudada se ela não tivesse se levantado, se ela não tivesse ido ao encontro de Jesus, se ela tivesse permanecido onde estava, se ela tivesse permanecido na escuridão, ela teria permanecido do mesmo jeito. Existe algo, coisas que só Deus pode fazer, mas existem outras coisas que Deus requer que nós façamos. Se você quiser começar 2011 de maneira diferente, se eu quero começar de maneira diferente, o primeiro passo é luz diante do Senhor, exposição. Se tem áreas da sua vida que estão escondidas, se tem áreas da sua vida que você mantém na escuridão, se tem áreas na sua vida que tem sido áreas onde Satanás tem agido, meu irmão, deixa a luz de Deus brilhar, deixa a luz de Deus brilhar, abra o seu coração, escancare isso, apresente-se diante do médico dos médicos. Ele é o único que pode trazer cura, Ele é o único que pode trazer transformação, nenhum outro pode. Precisa haver exposição. Tire as máscaras, tire as vestes velhas, tire o farrapo, pare de viver uma vida fingida. Somente Satanás se agrada de uma vida na escuridão. Deus não está na escuridão. Deus é luz e nele não há treva nenhuma, diz a palavra de Deus. Quebrantamento é a primeira atitude para viver uma vida diferente, um recomeço. Temos um ano diante de nós,
para recomeço, quebrantamento, exposição, luz. Levante-se do seu lugar, não tenha medo, escancare-se diante do Senhor. É verdade que algumas pessoas vão começar a falar: olha lá, olha o pecador, olha lá, olha lá. Mas a palavra de Deus sempre se eleva acima de todas as outras palavras. Sempre, sempre, sempre. Não se preocupe com aquilo que as pessoas vão falar a seu respeito, mas se preocupe com aquilo que Deus diz a seu respeito. E a palavra de Jesus para essa mulher foi: a tua fé te salvou, vá em paz. A segunda atitude é encontro. Aquela mulher, ela não saiu da escuridão onde ela vivia, daquela vida escondida que ela tinha, para ir procurar um líder religioso. Ela não foi procurar um fariseu, ela não foi procurar uma igreja, ela foi procurar quem? Jesus. Eu não posso mudar a sua vida, o pastor Felipe não pode mudar a sua vida, a igreja não pode mudar a sua vida, a religião não pode mudar a sua vida, a roupa branca não pode mudar a sua vida, a superstição não pode mudar a sua vida. Só Jesus Cristo pode. Só Jesus Cristo pode nos levar a um recomeço. E por isso, quando nos levantamos da escuridão, quando decidimos que precisamos ter a vida mudada, precisamos procurar nenhum outro senão apenas Jesus de Nazaré. Precisamos ir ao encontro dele. Foi o que essa mulher fez. Ela foi atrás de Jesus. Quantas pessoas hoje em dia estão atrás de tantos outros ídolos? Oração de fulano de tal, de Beltrano de tal, igreja XYZ. É verdade que nesses lugares, Deus tão maravilhosamente age. Mas nenhum desses lugares pode mudar a nossa história se Deus não estiver presente, tocando o nosso coração e se encontrando conosco. Só Jesus pode. Não vá atrás de outras coisas, de outras pessoas. Precisamos nos abrir diante do Senhor Jesus. Por que Ele pode mudar a nossa vida? Porque, como cantamos hoje, Ele foi aquele que morreu e ressuscitou. Ele venceu não apenas os demônios, os principados, as potestades, as enfermidades, as circunstâncias, mas venceu inclusive até mesmo a própria morte. Nem a morte pôde prendê-lo. Tal é o poder que há em Jesus e no nome de Jesus. Ele é o único que pode mudar a nossa história, a nossa vida. Mas onde que Ele está? A Bíblia diz que perto está o Senhor. De todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade, perto está o Senhor. Não é por acaso que um dos nomes de Jesus é Emanuel, é Deus conosco, Deus presente, Deus que está do nosso lado. Uau! E Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer fazer tudo diferente. Jesus. Vamos dizer esse nome? Jesus. Jesus. Uau, que nome doce. Jesus significa Deus salva. Jesus.
o amado da nossa alma. O encontro com Jesus, Ele está perto. E a terceira atitude é tão simples: fé. A palavra de Jesus foi: a tua fé te salvou. A fé só pode existir depois do encontro com Jesus, porque a fé é depositada em Jesus, na palavra que Jesus nos diz. A palavra que Jesus disse para aquela mulher foi: os seus pecados foram perdoados. E aquela mulher creu naquilo que Jesus havia dito. E por isso a resposta de Jesus para aquela mulher foi baseada na resposta que aquela mulher deu à palavra de Jesus: a tua fé te salvou, você creu, vá em paz. E o mais maravilhoso nisso tudo é percebermos que Jesus, Ele está presente, Ele está perto, mas mais do que isso, Ele fala conosco. Ele está aberto a relacionamento. Nós podemos ouvir a voz dEle, nós podemos nos encontrar com Ele, nos relacionar com Ele, e ouvindo a palavra dEle podemos responder a palavra que Ele nos diz com fé. Sim, acima da palavra dos homens, acima dos murmúrios dos homens, o Senhor Deus está falando isso a meu respeito. Então, ao invés de acreditar no que os outros dizem, a partir de hoje eu escolho acreditar no que o Senhor diz a meu respeito. E eu vou em paz, e vou sair daqui com a cabeça erguida. Não vou mais ouvir o que os outros falam a meu respeito. Eles continuam dizendo isso e aquilo outro, mas o meu Senhor disse isso a meu respeito. Por isso eu escolho não mais dar ouvidos ao que os outros dizem, mas ouvir ao que o meu Deus disse a meu respeito. Vou caminhar em cima disso e dessa palavra. Deus fala. E a palavra de Deus é tão essencial que o Senhor Deus nos deixou a palavra dele conosco. Ela não permaneceu somente uma palavra ouvida, mas transformou-se numa palavra escrita para que ela pudesse ser ouvida de novo por nós no século 21. Quando lemos a Bíblia, quando fazemos a nossa devocional, quando buscamos a Deus, ouvimos Deus. E uma nova base é estabelecida para nós, para caminharmos de maneira diferente. Um novo caminho é aberto, uma nova porta é escancarada. Jesus é aquele que traz essas mudanças. Se você quiser viver de uma maneira diferente em 2011, o recomeço, não existe outra maneira. Aproxime-se da luz, levante-se de onde você está e aproxime-se da luz, que é Jesus, e ouça a voz dele e caminhe em cima da palavra que ele lhe disser. E a palavra de Deus nos diz que tão maravilhosamente, aquela mulher que vivia escondida, que estava na boca do povo, que era chamada de pecadora, aquela mulher teve os pecados perdoados. E se ela entrou naquela casa de cabeça baixa, depois do encontro com Jesus, ela pôde sair daquela casa de cabeça erguida. Jesus fez isso. Jesus faz isso. E o mesmo Jesus que esteve ali, naquele lugar, está aqui hoje para mudar a sua história, para te dar um novo recomeço. Vamos ficar em pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos, pense na sua vida. Talvez você seja como essa mulher. Você está vivendo uma vida escondida, uma vida dupla, uma vida secreta. Meu irmão, isso não está te pesando não. Eu sei que está. Moça, isso não tem sido peso para você. Eu sei que tem sido. É tão difícil viver uma vida dupla.
É tão difícil conciliar essas coisas. Jesus é aquele que pode tirar esse peso de sobre você. Jesus é aquele que pode te trazer uma palavra que vai mudar a sua história. Jesus é o único que pode tirar de sobre você esse fardo que você carrega. Ele é o único que pode te dar uma identidade. Ele é o único que pode trazer uma palavra que se eleva sobre todas as palavras. Só Jesus pode. Mas você precisa se expor. Você precisa vir para a luz. Você precisa se encontrar com Jesus. Jesus. Sim, Senhor, toca os corações. Mexe com cada um de nós aqui, Senhor. Para que pessoas aqui nessa noite se levantem da escuridão e venham para a luz, que é Jesus, que é o Senhor mesmo. Quebra cadeias, tira as vendas, desfaça as amarras. Que pessoas aqui nessa noite possam experimentar um recomeço. Hoje, agora, um recomeço, Senhor. Dá-lhes força para se levantarem e virem para a luz, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. E se você está aí no seu lugar, e você sabe que você tem vivido essa vida dupla, nas trevas, preso, se você não tem vivido da maneira como você sabe Jesus quer que você viva, se você não tem conseguido viver de cabeça erguida, com a sua identidade firmada em Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você um dia entregou a sua vida a Jesus, mas você se desviou e começou a andar por outros caminhos, hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de mudança, hoje é o dia do seu reencontro com Jesus de Nazaré. Hoje, eu quero orar por você, no nome de Jesus. Você que está nessa condição, você que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele, onde você está, eu peço que você levante a sua mão bem alto, dizendo: eu quero voltar para Jesus. Levante bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Sem constrangimento algum, você que levantou a sua mão, pegue as suas coisas, saia do seu lugar e venha aqui à frente, se ajoelhe aqui no altar, venha para a luz, se exponha, saia do seu lugar, venha no nome de Jesus. E você que está em casa, você pode fazer a mesma coisa agora, aí onde você está. Você que quer recomeçar, ajoelhe-se aí e se entregue a Jesus, se entregue a Ele, para uma nova vida, para a glória de Deus. Venha, saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Meu ser, no calor desse lugar. Diga: eu venho me derramar. Ser-te preciso, eu venho. Ser
diz-me teu clamor tu escutas. És fiel, Senhor. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Diga, eu venho me derramar. E dizer que sou grato. Levanta sua mão pro céu, querido, e declare: eu venho me derramar. Dizer, te amo sim. Estenda suas mãos aqui para frente e comece a orar por essas pessoas que vieram. Levante a sua voz como igreja do Senhor. Interceda por cada uma dessas pessoas, que haja um clamor agora sendo levantado nesse lugar. Você que é crente no Senhor Jesus, ore, interceda por esses que vieram aqui à frente. Ore por eles, para que o Senhor continue a tocar-lhes o coração, para que o Senhor continue a transformar essas vidas, para que o Senhor continue essa obra que Ele começou. Sim, sim, ore por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Sim, enquanto Deus ministra, Deus derrama graça e refrigério sobre elas. Enquanto Deus quebra cadeias, enquanto Deus desfaz amarras, enquanto Deus libera palavras de vida sobre esses que vieram aqui à frente. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Te bendizemos por essas pessoas, ó Pai, no nome de Jesus, por essa oportunidade de recomeço, de um novo tempo, de uma nova história, dessas pessoas que vêm ao teu altar, que se expõem para dizer: eu preciso, Senhor, me toca, Senhor, libera a tua palavra sobre mim, Senhor, transforma a minha vida. Eu quero me levantar diferente, eu quero caminhar de uma maneira diferente. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. É assim que oramos por essas pessoas. Vem sobre elas, oh Pai, para que tenham um recomeço. Vocês que vieram aqui à frente, eu queria que vocês orassem uma oração comigo, dizendo: ó Deus e Pai, eu venho ao altar, porque eu sei que somente o Senhor pode mudar a minha vida. Por isso, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu coração. Senhor Jesus, entra no meu coração, para que tudo seja diferente. Eu me exponho, eu venho à luz,
Eu preciso de Ti, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, por favor. Você que veio aqui à frente.